Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas 28. Nós vamos ler versículo 9 e versículo 10. Primeiro Crônicas 28, versículo 9 e versículo 10. A Bíblia diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos é ministrada esta manhã. Queremos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvir Tua voz, para aprender contigo, Senhor, e para guiar a nossa vida de acordo com a Tua vontade expressa na Tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes daquilo que vamos ouvir. E o que queremos ouvir do Senhor. Não estamos aqui dispostos a ouvir homens com filosofias, com historinhas, com doutrinas desse mundo, Pai, mas queremos a palavra de Deus, que fale, que dirija os nossos passos, e é isso que te pedimos. Fala ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, precisando da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu possa anunciar a Tua palavra e para que, acima de tudo, eu possa vivê-la antes de pregar aos meus irmãos. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto aqui do primeiro livro de Crônicas se dá no momento em que Davi está falando ao seu filho Salomão, e Deus estava levantando o filho de Davi, Salomão, para uma grande obra, que era a edificação do templo. O templo seria construído. Aquele templo que depois ficou conhecido como Templo de Salomão, na verdade era um templo do Senhor, mas atribuído a Salomão por causa de sua construção, estava nesse instante para ser construído. E era uma grande obra fazer aquela construção, e Salomão teria a incumbência de levar aquela obra adiante. Mas Davi, seu pai, que foi, segundo a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, você já ouviu a Bíblia chamando Davi dessa forma, não é? Homem segundo o coração de Deus. Davi estava agora dando um conselho a seu filho. Davi foi um homem de Deus, segundo o seu coração, tremendamente usado pelo Senhor, abençoado, ungido, inspirado por Deus. A maioria dos salmos da sua Bíblia foram escritos por Davi. Mas não foi Davi quem edificou o templo, foi o seu filho Salomão. E por quê? Já que ele era tão esforçado, tão fiel ao Senhor, por que não foi Davi a construir o templo? A própria Bíblia responde essa questão para nós, e há alguns motivos. O primeiro está em 1 Crônicas 23. Abra aí um pouquinho antes na sua Bíblia. 1 Crônicas 23, versículo 1. Diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Apesar de ser um homem de Deus, temente ao Senhor, nesse momento, Davi estava passando o reino para seu filho Salomão. A primeira razão disso é a sua idade. Ele já não estava na idade de talvez dar conta daquele serviço e daquela responsabilidade. E havia um outro motivo, além desse, agora mais de ordem espiritual. Volta lá no capítulo 28 de 1 Crônicas e leia o versículo 2 e o versículo 3. Aqui está escrito o seguinte:
Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Veja, ele mesmo diz: era minha intenção edificar. Eu tinha preparado tudo para fazer isto, mas duas razões o impediam. Primeiro, a sua idade, que o levou a transmitir a seu filho esta responsabilidade, e segundo, uma proibição do próprio Deus. Deus disse a ele: não será você que construirá. E a razão é: você é um homem de guerra e você já derramou muito sangue. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um instrumento nas mãos do Senhor, Deus disse a ele que não poderia ser ele por causa dessa característica, né? Ele já tinha derramado muito sangue nas guerras em que tinha se envolvido ao longo de toda a sua vida. Então Deus disse: não será você que edificará a casa para mim. Mas Deus deu a ele um sucessor que seria incumbido de fazer isso. Continua lendo comigo o versículo 5 agora e o versículo 6. Diz assim: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Veja, a escolha foi de Deus. Davi diz: eu tive muitos filhos, mas o Senhor escolheu um dos meus filhos para fazer esta obra, para edificar a casa do Senhor. E veja, foi uma escolha de Deus, afirma Davi, não foi uma escolha da sua preferência. E aí nós vamos começar a entender por que isso tudo se deu. Davi, proibido por Deus por ser homem de guerra, de ter derramado muito sangue, e encontramos na vida de Salomão já um outro significado. O filho de Davi, chamado Salomão, o seu próprio nome já traria sobre ele algumas características. Salomão significa pacífico. Veja, bem ao contrário, não é, daquilo que aconteceu com Davi. Apesar de ser, insisto eu, o homem segundo o coração de Deus, mas não tinha essa qualidade que Deus desejava para aquele que iria edificar a sua casa. E Salomão, já no seu nome, a apresentava. Seu nome significa pacífico, homem de paz, não é? E a Bíblia diz, inclusive no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5:9, Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Salomão, o homem da paz, o pacificador. Aquele que deve edificar a casa de Deus deve ser um homem de paz, deve ser um pacificador. E Jesus diz: o pacificador será chamado filho de Deus. E Deus diz aqui no texto que nós lemos: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Salomão então estava agora com essa incumbência, queridos, e só pode edificar a casa de Deus e a obra de Deus quem é de paz, quem é de boa vontade. E aí isso começa a falar conosco, irmãos, porque hoje todos nós dizemos: estamos fazendo a obra de Deus, estamos edificando a casa do Senhor. Você só estará qualificado para isso se você for uma pessoa de paz. Uma pessoa rixosa não está qualificada para fazer nada na casa de Deus, nem para limpar o banheiro. Você está entendendo isso? Uma pessoa rixosa não tem as qualidades necessárias exigidas por Deus. A obra de Deus precisa ser feita por pessoas de paz. Ser de paz não significa ser banana, mas ser de paz tem um significado que nós precisamos entender, e que é exigido por Deus para que nós possamos fazer parte da sua obra. E veja, Salomão também recebeu um nome diferente. Queria ler contigo 2 Samuel,
Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 25. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 25, diz assim: Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. O texto narra o episódio em que Davi entrega seu filho Salomão nas mãos do profeta Natã, e Natã, profeta de Deus, inspirado por Deus, dá a ele um outro nome, e diz ele é Gedidias. E esse nome significa amado por Deus, amado por Jeová, amado por Javé. Veja, desde o seu nascimento, Salomão estava sendo preparado por Deus para aquela obra, para aquele momento de edificar o templo. Amados, eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito no chamado de cada um de nós. Se você está aqui hoje na igreja como um crente no Senhor, é como disse Jesus aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto, e um fruto permanente. Veja, nada é por acaso. Então, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E lá na vida de Salomão, isso se cumpriu desde o seu nascimento. Como disse Paulo, como disse Jeremias, Deus tem um plano para nós, irmãos. E nós precisamos ser pessoas assim de paz, amadas por Deus como somos todos nós, mas pessoas de paz para podermos edificar a sua casa, edificar a sua obra. E Salomão iria agora construir o templo. E nós estamos hoje, talvez não construindo um templo físico, mas estamos hoje construindo a nossa vida cristã. Estamos hoje nos edificando a nós mesmos e também aos nossos irmãos. Estamos colaborando na edificação da igreja. Talvez você diga: mas a igreja está pronta, o prédio está pronto, não tem mais nada para fazer nesse prédio. Mas tem um prédio inacabado aí, a sua vida. A sua vida ainda está em construção, amém, irmãos? A nossa vida cristã ainda está se fazendo a cada dia. E nós temos que levar essa obra a sério e precisamos entender que temos que ser pessoas de paz para que a obra de Deus se complete na nossa vida. Então nós temos que aprender com esse episódio. Deus quer nos ensinar algumas coisas aqui, porque estamos hoje construindo o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus nos confiou o seu reino. A quem? Aos cristãos, irmãos. Nos foi confiado o reino de Deus e nós estamos construindo esse reino. Mas de que maneira? Com as mãos sujas de sangue? De que maneira? Com o coração sujo? Não, é com paz que se faz a obra de Deus. É com dedicação que se faz a obra do Senhor. E é disso que Davi está aqui falando a seu filho Salomão. E nesse momento crucial em que as coisas iriam de fato acontecer, Davi dá a Salomão alguns conselhos, que foi aquele texto que a gente leu aqui no início da mensagem. Depois de dizer ao povo que Deus não lhe permitiu edificar, mas que escolheu o seu filho Salomão, Davi se dirige diretamente ao seu filho e fala para ele. E dá a ele conselhos que são preciosos para nós, irmãos. Conselhos que eu creio também se aplicam a nós, do momento que hoje nós somos Salomão, no que se refere à edificação do templo do Senhor. Você não é o templo do Espírito Santo? E como eu disse, você não está pronto, você está sendo construído a cada dia. Você hoje tem uma grande obra pela frente, edificar esse templo que é a sua vida, edificar a obra de Deus como um todo, que é o que estamos fazendo como igreja. Então, os conselhos que Davi entrega a Salomão, eu creio que se aplicam 100% a nós. Podemos dar ouvidos a estes conselhos se quisermos também fazer a obra de Deus de maneira digna. E aí eu quero olhar contigo mais detalhadamente estes conselhos dados por Davi a Salomão, mas para aplicá-los à nossa vida, como filhos de Deus, amados por Javé também, para fazermos a obra de edificação que o Senhor deseja que a gente faça. Veja, o versículo 9 de 1 Crônicas 28, está aqui o primeiro conselho de Davi. Ele diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus
de teu pai. O primeiro conselho que Davi dá a Salomão é que Salomão conheça o Deus do pai dele. Veja, não adianta eu saber que eu tive pais, avós, bisavós, crentes no Senhor, que conheceram o Senhor, que tiveram vida com o Senhor, se eu mesmo não conhecer o Senhor. Porque essas coisas não se passam por herança, irmãos. O conhecimento, ele é individual. E a primeira coisa que Davi diz a seu filho é: você tem que conhecer o Deus de seu pai. Não adianta você apenas entender que eu o conheço, mas você precisa ter a tua experiência. E isso é óbvio, irmãos. Como vamos fazer a obra de Deus se não conhecemos Deus? É o que eu tenho dito algumas vezes à igreja. Como eu posso levar alguém a um lugar onde eu nunca fui? Como eu posso falar daquilo que eu não conheço e nem vivencio, nem experimento na minha própria vida? Como eu posso mostrar alguma coisa que eu próprio não entendo, não conheço, não percebo? Então Davi diz a ele algo óbvio, mas que talvez não seja tão óbvio para nós. A gente vai se acostumando com a ambiência da igreja, em fazer as coisas para Deus, mas de repente não o conhecemos de verdade. Então o primeiro passo que Deus requer de nós aqui é esse conhecimento. E nós só podemos conhecê-lo por uma experiência pessoal. Eu não conheço Deus pelo que os outros falam. A pregação é importante para abrir o meu entendimento, mas a obra de conversão é a operação do Espírito Santo sobre a palavra que me é pregada, para que eu tenha a experiência da revelação de Deus sobre a sua palavra e sobre a sua vontade. Então essa experiência precisa ser pessoal. Um exemplo disso, irmãos, eu quero ler contigo em João, no Evangelho de João, capítulo 3. Esse exemplo é bem significativo, queridos, porque estamos falando de alguém que conhecia a princípio Deus. João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A quem Jesus está dizendo isso? A Nicodemos. E se você for perguntar quem é Nicodemos, você verá que é um homem conhecedor de Deus. É um homem religioso. É um homem da religiosidade da época, membro do Sinédrio, importante, com um cargo, com uma posição. Não se chegava lá qualquer um. Um homem com conhecimento teórico da Bíblia Sagrada. Um homem com conhecimento teológico. E ele vai se encontrar com Jesus escondido e vai perguntar a Jesus algo que inquieta o seu coração, porque todo conhecimento teológico não significa ter conhecimento de Deus. Conhecimento teológico quer dizer que eu sei a respeito de Deus, mas não quer dizer que eu o conheço. E Nicodemos sabia muito a respeito de Deus, mas nunca tinha tido com ele um encontro, nenhuma experiência. E o primeiro encontro dele com Deus, embora ele não soubesse, é esse encontro furtivo que ele teve com Jesus escondido. E nesse encontro Jesus diz esse versículo aí para ele: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é uma experiência individual. Isso nenhum livro vai te ensinar. Isso nenhum curso teológico vai mostrar para você. Nenhuma teoria sobre Deus vai te explicar isso, Nicodemos. E ele mesmo ficou confuso, quer dizer, eu tenho que voltar ao ventre da mãe. Ele ficou meio esotérico nessa hora, né? Jesus disse: não, meu querido, não é nada disso. Você precisa realmente ter uma experiência comigo, com Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito. Não é um nascimento de voltar ao ventre, regressão de vida passada, não é nada dessa balela. Nicodemos, você precisa ter uma experiência comigo. Você precisa realmente me conhecer. E essa experiência nenhum livro dá para ninguém. E nem o fato de a gente acompanhar e conhecer alguém que conhece Deus, porque Salomão foi criado lá por Davi. Salomão viu certamente seu pai cantando lindas músicas, fazendo lindos salmos, dando palavras de sabedoria, né? Salomão deve ter visto tudo isso na vida de seu pai, mas isso não basta.
Ele tem que ter a sua experiência pessoal. E aí, irmãos, isso para nós encaixa-se como uma luva. Cada um de nós tem que ser a sua experiência. Você não pode viver da experiência do outro. Você não pode ter ídolos evangélicos. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que conhecer o Deus de teus pais. Você tem que conhecer o Deus a quem você quer servir. E conhecê-lo nesse sentido, não apenas de ouvir falar ou de presenciar algumas coisas, é isso que a Bíblia diz, traz salvação. Leia comigo João 17. João 17, verso 3. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja o que Jesus está dizendo. A vida eterna é essa. Conhecer é a vida eterna. Conhecer o Deus verdadeiro e Jesus Cristo que lhe foi enviado. Essa é a vida eterna, esse conhecimento. Então, na verdade, quando Davi diz, Salomão, conhece o Deus de teu pai, ele está dizendo, Salomão, você precisa ser salvo. Você precisa ter uma experiência de conversão. Você precisa ter uma experiência de aprofundamento desse relacionamento com Deus. Agora é você, Salomão, não sou eu mais intermediando isso. Eu não vou durar para sempre, Salomão, eu vou morrer um dia. E agora é contigo, você tem que fazer isso. Você tem que ter esse conhecimento de Deus, é o que ele está dizendo para o seu filho. E uma vez conhecendo Deus, o que a Bíblia diz para nós lá em Oséias, irmãos? 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja, o conhecimento também não é algo estático, que eu adquiro num determinado momento e depois fico estagnado na minha vida. O conhecimento, primeiro eu tenho que conhecê-lo, depois eu tenho que prosseguir em conhecê-lo. Cada dia mais, cada vez mais profundamente, mais experiências, mais relacionamento, mais vivências com Deus. E isso é o que é a primeira coisa necessária para a gente pensar em fazer algo para o Senhor. Pensar em ser usado por Deus para alguma coisa. Você não pode fazer nada na igreja se você não conhecer Deus. Você não pode servir de maneira nenhuma se você não tiver o conhecimento de Deus. Primeira coisa que é dita por Davi a Salomão. E ele precisava ter esse conhecimento pessoal, não apenas porque seu pai o conhecia, mas ele também. E isso também, irmãos, foi constatado por um outro personagem bíblico que você conhece, chamado Jó. Vamos ler Jó 42:5, um texto também bem conhecido. Isso tem um significado muito importante, queridos. Veja, isso não é uma palavra apenas poética, isso é uma palavra verdadeira. Jó 42:5, Jó faz uma confissão. Ele diz, eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja, ele não viu uma figura de Deus, mas ele viu Deus através da experiência que ele viveu. Quando ele diz, meus olhos te veem, não quer dizer que ele viu um ser iluminado na frente dele, mas ele viu porque ele experimentou na sua vida. Antes ele tinha um conhecimento teórico, ele ouvia falar, e ele até temia esse Deus de quem ele ouvia falar. Talvez você esteja na igreja e tenha temor a Deus, de quem tanto nós falamos, mas só isso não basta. Você tem que ter o seu conhecimento, você tem que ter a sua experiência, você tem que vivenciar que esse Deus que pregamos é real, e que age e que atua na sua vida, em coisas talvez até pequenas, mas que você ainda não percebe. Mas você tem que ter essa certeza, essa convicção, de que você conhece Deus e conhece verdadeiramente, não só de ouvir falar, como acontecia com Jó, mas através de toda a experiência amarga que ele sofreu, ele reconheceu que agora ele conhecia de fato, ele viu Deus naquelas experiências. E é isso que nós precisamos. Amado, volta lá no texto que nós estávamos lendo dos conselhos de Davi, porque Davi continua dizendo no versículo 9, conhece o Deus de teu pai e serve-o como? De coração íntegro e alma voluntária. Segundo conselho de Davi,
Salomão primeiro conhece Deus. Agora que você o conhece, serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. São duas coisas maravilhosas, irmãos, e que se complementam. Primeiro, conhecê-lo, como já dissemos, e em segundo lugar, servi-lo. Agora que eu já o conheço, sim, posso servi-lo. Ok, posso servi-lo, mas servi-lo como? De qualquer jeito? Relaxadamente? Apenas de uma parte de mim, quando tiver um tempinho livre? Não, não é isso. Salomão está dizendo, Davi está dizendo, serve-o de coração íntegro. Na versão corrigida fiel, na revista e corrigida, talvez alguém tenha aí, diz serve-o de coração. Quem tem essa versão? Perfeito. Serve-o de coração perfeito. Serve-o de coração íntegro. Qual a ideia que dão essas duas palavras, perfeição e integridade? Inteireza. Algo perfeito é algo que está completo, não falta um pedaço. Algo íntegro é algo que está preservado, não falta um pedaço. Integridade, perfeição, neste sentido de inteireza. Ou seja, serve-o de todo o teu coração. Serve-o dedicando a Ele toda a tua vida, todo o teu empenho, toda a tua diligência naquilo que você precisa fazer. Então, amados, se queremos servir, primeiro conhecê-lo. E segundo, esse serviço precisa ser integral. Se é que você entende o que eu estou falando. Alguém diria, pastor, mas você trabalha lá em Furnas, você não serve a Deus em tempo integral. Quem disse você? Quando eu estou em Furnas, não estou servindo a Deus? O coração está todo voltado para a obra de Deus. Entende? O coração, a prioridade, o que eu tenho que fazer, as escolhas que eu faço, estão todas em primeiro lugar na obra de Deus. E assim deve estar na vida de cada um que deseja servir ao Senhor. Não com parte do seu coração, não com um pedaço de você, mas com a integridade da tua vida e do teu ser. Como disse Jesus, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O resto será acrescentado. Em primeiro lugar, o Senhor está requerendo de nós, que queremos servi-lo, primeiro conhecê-lo, em segundo, que esse serviço seja em completa integridade, com todo empenho. Mas não há espaço, lembrando do nome de Salomão, tem que ser em paz. Não há espaço nesse serviço para contendas, para brigas, para ciumeira. Não há espaço para isso. Leia comigo 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Olha o que Paulo diz para os que servem ao Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Ele diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então Deus está nos questionando. Essa ciumeira, esse partidarismo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou desse time, eu sou do outro, isso não cabe na obra. Por isso, para fazer a obra tem que ser pacificador, entende? Por isso tem que ser de todo o coração, porque quando o coração está todo dado, não tem espaço nele para outras besteiras. Quando o coração está totalmente envolvido com Deus, não tem espaço. Porque essas coisas, o ciúme, as invejas, essas coisas, todas se apoderam de parte do nosso coração. Mas se o coração é integralmente dado a Deus, não há espaço para isso, irmãos. Não há espaço para nenhum tipo de ciumeira que nos atrapalha na obra do Senhor. E um coração puro e dedicado e íntegro e perfeito sempre servirá a Deus, totalmente dedicado a Deus. Daí entendemos aquele texto conhecido lá em Jeremias 48:10. O que diz lá em Jeremias 48:10? Vamos ler? Maldito é o que faz a obra, o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Veja, o texto diz que ele faz, mas faz relaxado.
O relaxado, ele faz alguma coisa, não é? Mas você mesmo não aceita o relaxado. Você aceita? Se você contratar uma pessoa para trabalhar, sei lá, na sua casa, na sua empresa, na sua loja, em alguma coisa que você esteja envolvido, você vai querer que a pessoa faça de qualquer jeito, ou que ela faça com todo o coração e com toda a dedicação? Talvez você veja, não, até foi feito o trabalho, não ficou por fazer, mas não foi feito com aquele esmero, não foi feito com aquele cuidado, não é? Foi feito assim meio que de qualquer jeito, se arrastando. O resultado até mais ou menos, né? Está lá, dá para, né? Quebra um galho. E Deus está dizendo, na obra dele, quem faz assim, quebrando galho, é maldito. Deus não aceita quebra-galho. Ou você mergulha de cabeça, ou nem mergulha. Entendeu isso, irmão? Ou você entra de corpo e alma, de espírito, de coração completo, ou nem começa a colocar a mão. Porque a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Então nem põe a mão. Se não é de tudo, não dê uma parte. Se não der todo o coração, não dê um pedaço, porque Deus não aceita. E o que ele está dizendo é, dessa forma, quando o coração não é perfeito, quando o coração não é íntegro, automaticamente o serviço é relaxado. Porque o que me faz caprichar é o meu coração envolvido naquilo. Quando eu não dou tudo que eu podia dar, eu estou relaxado. Eu fiz 99%, mas eu podia fazer 100%. Não é uma questão de impossibilidade, porque aquilo que é impossível para nós, Deus conhece, irmãos. Mas Deus também sabe o que é possível. Era possível e você deixou de fazer, porque você não deu todo o seu coração. E Davi, quando diz a Salomão, Salomão, você vai fazer o templo, mas você tem que dar o seu coração todo, porque essa obra é para o Senhor. Então tem que ser perfeito. Você tem que ser completamente entregue nas mãos de Deus, porque Deus não é Deus que aceita qualquer coisa de qualquer jeito, irmãos. Vamos aprender isso? Queria usar aqui um texto, Levítico, capítulo 10. Vamos ler. Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. Deus não aceita qualquer coisa. Pegando uma carona aí na pregação do pastor Alexandre, quarta-feira, Levítico 10 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre estes incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Veja, eles fizeram a obra de Deus. Eles levaram o incensário, eles fizeram o trabalho sacerdotal, mas não fizeram o que deviam fazer. Não fizeram o que lhes era lícito nem requerido fazer. Então fizeram relaxadamente, trouxeram algo estranho a Deus. Irmão, você já pensou nisso? Isso é uma coisa muito séria. Talvez a gente não pense tanto nisso, porque hoje não está saindo fogo aqui do altar, né? Imagina se você viesse trazer tua oferta, teu dízimo, saísse uma labareda aqui, queimasse, você virasse uma cinza aqui na minha frente. Claro que eu ia sair da frente primeiro, né? Mas imagina se isso começasse a acontecer, né? É como isso não está acontecendo hoje, pela misericórdia e graça de Deus, porque estamos na época da graça, a gente acaba relaxando, né? E a gente não faz o melhor. E a gente não dá o melhor, e a gente não se empenha da melhor maneira, e a gente começa a trazer umas coisas estranhas para Deus. E o que Deus acha estranho, achava estranho no passado, Ele continua achando estranho no presente. Ele só não está punindo da mesma maneira por causa da graça. Mas que continua estranho, continua estranho. Então, há certas coisas que você faz na igreja, que você faz dizendo que é para Deus, que você faz dizendo que está fazendo a obra de Deus, que Deus está olhando assim para que coisa estranha que esse cara está fazendo. Ah, que vontade de jogar-lhe uma labareda.
Mas Jesus, o sangue de Jesus não permite ainda que a labareda venha. Mas vai vir o dia do juízo, gente. E quando vier, a labareda vai pegar. E tudo que é estranho vai ficar mais esquisito ainda. Vai ficar estranho para o teu lado. Vai ficar esquisito para você. Então a gente tem que pensar nisso. Deus não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Ou eu faço melhor, ou eu não faço. E a Bíblia é radical assim. Não sou o pastor Maurício não que é radical, não é a Bíblia. Deus não diz assim, é melhor não votar do que votar e não cumprir? Então, não fala nada, fica quieto aí, não fala nada. Não diz que vai fazer e não faz. Não seja palhaço, não seja moleque. Não, resumindo, é isso que Deus está dizendo, não seja moleque. Moleque é que fala e não faz. Você não pode ser moleque. Você falou, você tem que fazer. É melhor não fazer, não falar. É melhor não começar do que começar e fazer de qualquer jeito. Então é muito claro o que Davi está aconselhando Salomão, e isso certamente é para nós, irmãos. E veja, o conselho ainda diz, de coração íntegro e alma como? Alma voluntária. Alma voluntária. Por quê? Tudo que eu faço para Deus tem que ser voluntário. Não pode ser forçado. Não pode ser eu faço somente mediante um pagamento. Não pode ser um toma lá, dá cá. Tudo que vamos fazer para Deus é voluntário. Não é um salário que vai recompensar Salomão pela construção do templo. A sua alma é voluntária, ele pode até ganhar. Não é isso que Deus está falando, porque Deus também diz que digno é o trabalhador do seu salário. Mas não é o salário que pode motivar. O salário pode motivar ir fora. Na obra de Deus, não. Então a alma precisa ser voluntária. 1 Crônicas 29, voltando lá no texto que a gente estávamos no 28, vamos ao 29, versículo 17. 1 Crônicas 29, 17, diz assim, a palavra do Senhor: bem sei, meu Deus, que tu provas o quê? Os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntariamente. Isso é o quê? Voluntariado é fazer oferta por amor, é participar com dízimos por amor, não por interesse, não porque eu estou pensando em ganhar alguma coisa, não porque a igreja fez a campanha, a famigerada da campanha. Irmão, eu não sou contra a campanha, porque se você olhar estritamente o sentido daquilo, a campanha é uma motivação, ou é uma unidade em torno de um propósito, de um objetivo, amém. Mas o problema é a campanha da igreja moderna. É a campanha das 7 semanas, não sei de que, para que você ganhe não sei o que lá. Então, amados, aí que está tudo errado. Cadê o voluntariado? Não, você veio só por causa da campanha. Você deu por causa da campanha, porque você quer a recompensa da campanha. Você quer o salário da campanha. E não o voluntariado. Davi, quando conclamou o povo às ofertas pela conclusão do templo, ele disse, eu dei voluntariamente e estou feliz de ver que todo mundo também deu voluntariamente. Eu duvido que Davi tenha feito igual os pastorzinhos modernos de hoje. Dê para a construção do templo, porque Deus vai aumentar a tua casa. Deus vai te dar uma casa maior. Deus vai te dar aquele emprego. Aquela mulher amada ele trará em um dia, não em 3. Dê, e você não vai se arrepender. Quando acontece isso, acabou o voluntariado. Tudo é por interesse. Tudo é maligno quando é dessa forma. Quando eu dou sem querer nada, aí sim é voluntário. E o que Davi está dizendo a Salomão é: teu coração tem que ser voluntário. E voluntário em todas as coisas. Na obra de Deus, tudo é voluntário, porque é um serviço com alegria. Como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Por quê? Hoje em dia não está assim, não. Vamos na igreja, porque se eu faltar a campanha das 7 semanas, eu vou perder a benção. Não é assim?
Se eu faltar a campanha das 7 semanas, não posso faltar. Eu não posso falar, se eu faltar, o pastor rogou uma maldição lá. O pastor rogou uma maldição para aquele que faltar, que um bicho vai pegar. E o bicho pega mesmo. Entendeu? O bicho está solto. Então o bicho pega. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é assim que funciona? Mas não é o que diz o Salmo. O Salmo diz, me alegrei por ir na casa de Deus. Não é pelo que Deus vai me dar, é só por estar lá. Entende? Não é pelo que eu vou voltar para casa trazendo, mas é pelo que eu vou desfrutar ali mesmo. Nela. Servir ao Senhor com alegria. Tudo que eu vou fazer tem que ser com alegria. Se for fazer de má vontade, então não fala, larga isso aí, pô. Vai embora, vai baixar no outro terreiro, some da minha frente. É ou não é? Fazer de qualquer jeito? Não. Vou passar a vassoura em você. Não pode ser assim, gente. Porque senão, não vale para nada. Não serve para nada. E Davi está dizendo com tanta sabedoria de Deus a seu filho, Salomão, serve, conhece, mas serve íntegro, serve tudo. E olha, voluntário, Salomão. Não espera salário, não espera recompensa, não espera prêmio, não espera aplauso. Tenha alma voluntária. Volta lá no texto, irmãos. Ele continua aconselhando seu filho Davi no versículo 9. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Ele está dizendo, olha, não adianta, você não vai enganar Deus. Deus sabe o motivo pelo qual você faz as coisas. O motivo pelo qual você oferta, Deus sabe o motivo pelo qual você se envolve em alguma coisa na igreja, Deus sabe, então você não vai enganá-lo. Agora ele diz, se o buscardes, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Veja o que ele diz, busque a Deus. Salomão, meu filho, busque a Deus. Eu digo para você, membro da igreja, busque a Deus. Meu filho na fé, busque a Deus. Se você buscá-lo, ele se deixará achar por você. Deus não está escondido. Deus não está longe. Está ao alcance de uma busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está ao alcance de uma busca. Não está escondido, não é difícil encontrá-lo, não tem que ter conhecimento esotérico para percebê-lo. Deus está ao teu lado. E Salomão está ouvindo do seu pai, busque-o, porque você o encontrará, ele se deixará achar por você. Eu não posso fazer a obra de Deus por conta própria, eu preciso da ajuda de Deus, o tempo todo. Se Deus não estiver comigo, eu não posso fazer nada. Todos nós somos voluntários para fazer, mas para continuar fazendo só com Deus do lado, irmão. Porque se não for assim, o voluntariado logo se desfaz. Por isso a Bíblia diz muito seriamente, antes de construir uma torre, sente para calcular o custo, para você não começar e não terminar. Há um custo, e o custo não vai ser pago por você, mas é sim a tua busca constante de Deus que vai te dar o saldo suficiente para pagar esse custo. Ninguém aguenta fazer a obra de Deus se Deus não estiver do lado. Por isso Moisés disse para Deus, se o Senhor não for conosco, eu também não vou. Eu vou mandar o anjo não serve, só serve o Senhor. Então busque o Senhor. Busque, porque se você buscar, é garantido que você vai encontrar. É garantido que Ele estará do teu lado. Nas dificuldades que você passar, e quantas eu já passei nesses 15 anos de igreja, irmãos. Quantas eu já chorei, mas eu buscava o Senhor e Ele acalmava e trazia paz ao coração. E eu continuo fazendo da mesma forma, sem alterar 1 milímetro naquilo que eu fazia, passo para o Senhor. Busque ao Senhor. Busque que você encontrará. Conselho de Davi a seu filho. Mas uma advertência junto do conselho. Se o buscares, ele deixará achar-se. Mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Não há opção de deixar o Senhor. Não há opção. E ele está dizendo isso a seu filho Salomão. E o último conselho está no versículo 10, em que ele diz,
Agora, pois, atende quantas coisas? A tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Primeiro ele diz, atende a tudo. Eu não quero atender só uma parte. Eu preciso atender tudo. Olha só, se Deus manda, eu preciso obedecer. Ah, mas eu obedeço 90%. Não, Deus está dizendo, obedeça a tudo. Atende a tudo, Salomão. Atende a tudo, se esforce o máximo para atender a tudo. E no final o que ele diz? Sê forte e faze a obra. Ser forte e fazer a obra. A mesma coisa que Deus disse a Josué. Vamos ler Josué? Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, verso 6 até o 9. Deus está falando a Josué a mesma coisa. E ele está dizendo assim no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As mesmas palavras, Davi, resumidamente, diz a Salomão, meu filho, seja forte, meu filho. Seja forte e faz a obra. Nisso está incluído, seja corajoso, seja determinado, seja disposto, seja disponível. A obra se faz por quem faz, irmãos. Seja forte. É o conselho que Deus está dando a cada um de nós essa manhã. E entenda o seguinte, Deus providencia todas as coisas. Se eu olhar para mim, eu vou ver um homem fraco. Por mais forte que eu queira ser, por mais forte que eu aparente ser, eu sou fraco. Você é fraco, irmão. Josué era fraco. Olha, Josué era guerreiro, mas era fraco. Salomão era fraco. Todos nós somos fracos. O apóstolo Paulo era fraco. Mas o apóstolo Paulo disse assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Você entende? Porque essa força vem de Deus. Então, quando ele diz ser forte, eu digo para você, ser forte. Eu não estou querendo jogar todo o peso nas tuas costas, mas eu estou querendo conscientizar você que você precisa ser forte na força que Deus supre, entende? Na força que vem do Senhor. Então Ele é que providencia tudo, mas eu tenho que estar lá. É como aquela promessa, onde colocares a planta do seu pé será dado. Todo mundo gosta disso, né? Faz um sucesso no meio evangélico esse troço. Mas tem que botar o pé lá. A gente às vezes quer ganhar a distância, né? Senhor, me dá aquilo lá, mas eu não quero ir lá botar o pé. Não, você vai lá e eu te dou, entende? Isso é ser forte, é fazer alguma coisa, é sair do marasmo, é sair da acomodação, é sair da região de conforto. Eu não sei como fazer, mas eu vou fazer e Deus vai me abençoar, porque Deus me fortalece. Quando eu for fraco, aí eu serei forte ainda mais. Quando eu achar que não tenho mais força, o Senhor vai renovar ainda mais. E eu continuarei a fazer, porque o Senhor que chama é o Senhor que supre, é o Senhor que mantém. Veja, Deus providencia todas as coisas, irmãos. Mas os covardes, Ele dispensa. E eu quero terminar a mensagem deixando contigo o texto em Juízes, que nós também conhecemos bem. Aquele texto em que Deus fala a Gideão. Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 3. Você conhece esse texto. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. E o texto continua, você conhece, a prova que Deus faz, para saber o coração, mostrar o coração de cada uma daquelas pessoas.
E Deus então já coloca o seu parâmetro. Tímido, medroso, pode voltar. Pode retirar, porque se for junto com o exército, vai atrapalhar. Porque se na hora que você está lutando, chega um pedindo socorro do teu lado, estou me borrando todo. O que você vai achar? Você vai conseguir fazer alguma coisa? De jeito nenhum. Então quem é tímido, quem é covarde, some da minha frente. Porque tudo quem faz é Deus. Mas eu tenho que ter a coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tudo quem provê é Deus, mas eu tenho que ter a coragem de estar disponível. Então Deus é que ia dar a vitória depois. Quando Gideão ganhou com os 300, não foi porque os 300 eram fortes e corajosos, porque Deus deu a vitória. Mas para Deus dar a vitória, Ele só vai usar os fortes e corajosos. Porque medroso e covarde, falastrão, atrapalha. Fofoqueiro, atrapalha. Quem não está com o coração íntegro, atrapalha. Quem não é de paz, atrapalha. Mas Deus quer usar os corajosos, irmãos. Então nós queremos fazer a obra de Deus. Ouça os conselhos de Davi a Salomão. Se coloque agora como um Salomão nas mãos do Senhor. Homem de paz, homem amado por Deus, homem de paz para fazer a obra. Que você diga você para ele, Senhor, eu sou esse homem, essa mulher de paz, que o Senhor vai usar, porque eu estou aqui com toda a coragem. Eu não sei de onde eu tirei coragem, mas eu estou aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Eu sei que eu serei uma bênção nas tuas mãos, porque eu te conheço. E eu te sirvo de coração voluntário, de alma voluntária, de coração íntegro. Faça assim. Que Deus levante muito Salomão aqui, amém? Que Deus levante você como alguém de paz e de coragem para colocar a mão no arado e para fazer a obra do Senhor. Mas abra o teu ouvido para ouvir o conselho. Irmão, conselho é bom. Conselho é bom e é de graça, sim. Está aqui na Bíblia para você de graça. Agora escute o conselho. Pior coisa é você ouvir um bom conselho e você ignorar um bom conselho. Por ignorância, um bom conselho, o outro filho de Salomão pôs o reino a perder, porque ignorou o bom conselho e agiu por sua própria cabeça. Fez a divisão do reino de Israel. Guarde no teu coração a palavra de Deus como um bom conselho para a tua vida e sirva ao Senhor com alegria. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar nesse hino antigo, hino de crente. Fala com Deus. Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade. Diga, tu sentaste. Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade, coroado, Senhor, és fiel, justo e veraz. Para Ele, com amor te servirei. É verdade isso, irmão. Vamos orar. É verdade isso que você cantou agora. Tu és meu amo, tu és meu dono, e eu vou te servir com amor, não pelo salário. Eu vou te servir com voluntariado, com coração íntegro, com alegria no meu coração. Porque o Senhor é a minha alegria. Você louvou isso, então faça isso agora. Louve, entregue sua vida, sirva ao Senhor. Faça de coração, faça com alegria, com coragem, com determinação, com disposição, sem relaxamento. Firme no Senhor, não para homens, mas para Deus. Pai, nós queremos assim te servir. Nós queremos ouvir os conselhos da Tua palavra. E
colocá-los em prática em nossa vida. Pai, quanta coisa ruim a gente iria evitar se a gente tão somente ouvisse os teus conselhos. Como um pai amoroso, o Senhor nos aconselha, como aconselhamos aos nossos filhos, mas eles não querem ouvir, Pai. E essa é a causa de muitas vezes se darem tão mal, de terem tantas perdas, tantas derrotas. Mas que nós possamos ouvir os conselhos do Senhor, que nós possamos dizer sim aos conselhos de Deus para nós, para vivermos segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito e o chamado de Deus para cada um de nós. Queremos te ouvir, Pai, e acima disso queremos te servir, e te servir com alegria e com amor, de integridade, de alma voluntária. E eu peço a Deus, fala com teu povo, para que esta seja a vontade de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, abençoa o serviço da tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos louvar. Tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Mais uma vez, tu sentaste à direita de Deus Pai, com majestade. Meu amo, és meu amo, e meu dono, com amor te servirei. Com amor, Senhor, com amor, com alegria. Louvado seja o teu nome, Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Recebe o nosso serviço nesse dia e em todos os dias da nossa vida. Não apenas nos dias de culto, que nós possamos servir ao Senhor e servir com alegria. Leva teu povo em paz nessa hora, Senhor. Continua falando ao coração de cada um dos teus filhos, ministrando sobre a tua igreja e nos preparando para fazermos a tua vontade. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.